Férias. Bom dia a todos. Nós passamos a leitura da pauta da 62ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória extraordinária, 17 de agosto de 2012, início às 9 horas, local auditório Augusto Brandão Cunha. O item 1, abertura. O item 2, apresentação e discussão da ata da 61ª reunião pública extraordinária da Câmara Setorial de Transporte, datada de 10 de agosto de 2012. O item 3, retorno de processo com pedido de vistas do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 4, apresentação e discussão de processo com defesas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. O item 5, apresentação de processo com defesas intempestivas e sem defesas encaminhados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. O item 6, outros assuntos de interesse da Câmara. E item 7, encerramento. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao conselheiro coordenador José de Paula Moraes Filho. Bom dia a todos. Hoje nós vamos inverter aqui, quem vai trabalhar é o secretário executivo mesmo. Eu queria saber se há quórum, senhor secretário. Acredito que sim. Sim, né? Sim. Então tá. Então posso declarar aberta. Eu queria dar sequência, passar para o nosso segundo item de pauta. Bem, o segundo item é a apresentação e discussão da ata da 61ª reunião extraordinária. Alguma observação? Queria pedir aos senhores se porventura nós pudéssemos dispensar a leitura dessa ata, já visto que a mesma foi distribuída aos senhores antes, às senhoras anteriormente. Concordam? Então, em discussão, alguma proposta de correção, alteração, inclusão? Não? Podemos votar? Os membros que concordarem com o teor da ata da 61ª reunião pública ordinária da Câmara Setorial de Transporte, na tarde de 10/8/2012, da maneira como está, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Mas o som não vota, não tem direito de voto, é só voz. Então, aprovada a ata. Próximo ponto de pauta, senhor secretário-geral. O item 3, retorno de processo com pedido de vistas do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias. Os meus aqui eu vou pedir para apresentar na próxima, tendo em vista que eu peguei quarta-feira aqui e não deu ontem, eu não tive prazo então vou usar a praxe regimental aí de 2 sessões para apresentar na próxima. Esse aqui é o chamado problema de vistas. De vista, né? Pedir vista não... Pedir vista e não entregar a vista é porque está com problema de vista. Próximo ponto de pauta então, senhor secretário-geral. Então, isso posto, né? Passamos a o item 4, apresentação e discussão de processo com defesas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho, onde o item 4.1, processo 2008, final 6377, interessado Jair Antônio de Oliveira. Trata-se o processo de auto de infração lavrado em desfavor do senhor de Jair Antônio de Oliveira, elaborado nos termos do artigo 1º do inciso 1º da Lei Estadual 14.480, por efetuar transporte clandestino intermunicipal de passageiros realizados como serviço remunerado de 15 passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização expedida nos termos da legislação no percurso Rio Verde e Santo Antônio da Barra.
Ele apresentou defesa tempestivamente, alegando que o veículo encontrava-se prestando serviço para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Barra para o transporte municipal e intermunicipal de alunos e professores, conforme contrato em anexo, sem remuneração por parte dos passageiros, não sendo de responsabilidade do proprietário do veículo. Só um minutinho que eu vou ver um negócio aqui. Bom, resumidamente, ele apresentou o contrato, mas a fiscalização fez avaliou as circunstâncias e optou pela manutenção do auto de infração e foi acatado o relatório pela gerência jurídica. Ele é cadastrado, não é clandestino? Não, clandestino. Clandestino direto. Cadê o Até pelo nome da empresa. cadê o parecer da Supipe? É isso que eu estou sentindo falta aqui. O fato aqui, estou analisando, ele não tem cadastro na GR para fazer o transporte e a Prefeitura não tem competência para autorizar transporte intermunicipal. É a base. É em discussão. Se quiser mais alguma coisa, tem que ler o processo inteiro. Isso é pessoa física, né? Pessoa física. Deixa eu ver que carro que é. Pedido de transporte aí, ele é da Prefeitura, não está solicitação inicial. Não, ele só anexa aqui uma cópia de contrato. Deixa eu ver só que carro que é. É uma Kombi. Kombi. Ele está fazendo transporte intermunicipal sem autorização. Com uma Kombi, que é um veículo que não tem jeito de cadastrar. Também. 15 passageiros na Kombi? Sem discussão. Da minha parte. Mais uma discussão, se quiser. Não? Da minha parte, não. Coordenador, eu queria só, como é um clandestino, 15 pessoas numa Kombi, um caso grave, e infelizmente, talvez continue até hoje, que esse processo é 2008. É lamentável que um caso grave como esse demorou a chegar em nossas mãos para ser julgado esse cidadão. Não, mas a fiscalização foi em 2008 e ela continua acontecendo. O julgamento aqui é só para pagamento da multa. Aliás, para ajuizamento da ação, porque a cobrança já foi. A Ele notificação. deve até ter pago a multa, liberado o carro. Provavelmente. Fez defesa, né? Tem não. Então não prendeu o carro, não? Qual a defesa dele? Não deve, né? Tem não. Ah, não, mas pela lei prendia. É. Não.
Prendia, mas em casos de não ter condição de fazer o transbordo, Transbordar, aí, Mas mesmo assim, deixava seguir. permitir uma Kombi continuar com 15 pessoas, é um absurdo. Não poderia também deixar. Vamos lá, em votação, mais alguma colocação? Só o seguinte, eu vou fazer uma colocação. Como gerente da área de transporte. É o seguinte, por exemplo, esse transporte aí, numa Kombi, né, da prefeitura, não é isso? Não é da prefeitura, está prestando serviço para a prefeitura. Ele está prestando serviço à prefeitura, mas aí alega, que chega para nós o seguinte, é o prefeito que mandou fazer e tal, o veículo não é meu, está realizando serviço para a comunidade, aquela choradeira todinha, né? Aí vai ver, que deve ser o caso aí, né? É um serviço remunerado, né? A Kombi é particular, não é cadastrado na GR, não tem licença, fazendo tudo fora dos padrões, né? Porque não pode transportar passageiro no serviço intermunicipal por Kombi, né? Isso não existe. Se é legal, não. Se é até van, vai. Então a coisa fica essa choradeira, né? Eu entro na prefeitura no meio, utilizo a prefeitura para calçar uma coisa que está sendo feita ilegalmente, para falar que, né, presta serviço à comunidade. No geral é isso aí. Isso aí não é só essa pessoa aí, não. São vários. Só para por esse motivo não deve ter apreendido o carro. Porque não apreendeu, porque nós tínhamos que pagar a multa para liberar. Pois é, então aí não foi nem apreendido para pagar para liberar o veículo. Certo. Qual que era o percurso aí? De Rio Verde, Santo Antônio da Barra. Pertinho, né? Sei não, quantos quilômetros? 30. Jogar futebol lá, né? Pegar na Kombi da prefeitura, levar a turma para jogar futebol no domingo. Pô, eu conheço, eu fui do interior, sei como é que é a coisa. Aí vai todo mundo embolado. O jogador seja jogador de truco. Bom, vamos lá. Já está passando para o truco, vamos votar. O conselheiro Felício disse que tem um compromisso um pouquinho no horário final da reunião, né? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o eludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração 10.037. É o voto. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, fica aprovado o voto pela manutenção do auto de infração do item 4.1 de nossa pauta. 4.2. O item 4.2, processo 2008, final 8488, interessado Geso Braga da Silva. Trata-se processo de auto de infração lavrado em desfavor de Geso Braga da Silva, elaborado nos termos do artigo 1º do inciso 1 da Lei Estadual 14.480, por efetuar transporte clandestino intermunicipal de passageiros, realizado com serviço remunerado de 43 passageiros. Essa Kombi aqui é maior. 43 passageiros, sem a devida concessão, permissão ou autorização expedida nos termos da legislação no percurso Barro Alto, Goianésia. O autuado apresentou defesa alegando que é comum o transporte de passageiros em ônibus em razão das usinas existentes e que houve um grupo tentando o cadastro na GR, mas encontraram vários impedimentos e requer o arquivamento dos autos. Anexo à defesa, cópia do CRLV, do veículo, de documentos pessoais. Ele...
Bom, em suma, não é cadastrado na GR, está fazendo transporte clandestino e justifica que todo mundo faz. E não foi apreendido também, não. Não deve ter sido. Estou fazendo umas perguntas difíceis. Não, mas só para voltar para ver o que está acontecendo. Foi não. Foi não. Não sei mais discussão. Mais alguma colocação? Não? Então, voto. Tendo em vista que consta os autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, voto pela manutenção do auto de infração número 8.650. Os membros forem favoráveis ao voto do relator, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Fica mantido o auto. Próximo ponto de pauta. Item 4.3. Processo 2008, final 1689, interessado Enedino José da Silva, Hotel. Não deve ser sobrenome, não. Sobrenome de hotel é uma coisa difícil. Enedino José da Silva, Hotel. Microempresa, certo? É um hotel É mesmo. uma empresa, hotel. Transporte clandestino também. Transporte. Bom, trata-se o processo Os hóspedes. de auto de infração lavrado em desfavor de Enedino José da Silva Hotel Microempresa, elaborado nos termos do artigo 1º do inciso 1º da Lei Estadual 14.480, por efetuar transporte clandestino intermunicipal de passageiros realizando serviço remunerado, clandestino intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão, autorização expedida nos termos da legislação no percurso Caldas Novas, Rio Quente. Ele apresentou defesa. Ele apresentou defesa e não conseguiu comprovar. Peço desculpa que esses processos aqui realmente estão me pegando de surpresa. Eu me ative aos outros aqui para não ter problema. Mas ele não conseguiu comprovar nenhuma possibilidade. Ele alegou que o veículo era alugado e mesmo assim não tinha licença para fazer. Esse é um caso que nós estamos até tratando, a GR está tratando agora recentemente, que é um problema que existe o fluxo entre Caldas Novas e Rio Quente. E recentemente houveram algumas reuniões lá com os proprietários de veículos de transporte de passageiros para tentar regularizar de alguma maneira. Nesse caso, se deve ser até um hotel mesmo. E o cara, hotel, tem o carro em nome do hotel, de certo está transportando. O grande problema... Quem não tem contrato social, não tem nada, né? É antigo demais. Não, tem. Está tentando regularizar, mas não tem. Não, porque antigamente eles não juntavam nas defesas. Como isso é de 2008, não deve ter juntado o contrato social aí dessa microempresa. Até ver o objeto do contrato. Só um minutinho que eu vou fazer uma... Não,
Não, ele não consegue comprovar, mas solicita na defesa a anulação do auto de infração. Não tem cadastro aqui. Tem cadastro na... Entrou com pedido na NTT, também não foi cadastrado. Não tem autorização para fazer o transporte. Não tinha, né? Deve ter conseguido já. Em 2008, não. Peço desculpas mais uma vez, mas eu não me preparei, não. Alguma colocação, algum questionamento para a gente olhar aqui? O jurídico se manifesta pela manutenção do auto, já visto que não há defesa foi apresentada tempestivamente, mas não tem nenhum motivo que possa que demonstre alguma irregularidade na lavratura do auto de infração. Pronto? Em votação, o voto, tendo em vista o que consta nos autos e os pareceres da gerência jurídica, vez que o auto obedeceu os ditames legais para sua lavratura, considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto também é pela manutenção do auto de infração número 10.775. Os mesmos forem favoráveis, apesar de tudo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Abstenções? Nenhuma, então fica mantido o auto de infração. Próximo ponto de pauta, eu vou atalhar aqui um pouquinho no secretário executivo. Eu queria ver uma coisa com os senhores. Eles são o enquadramento na legislação 297, né? Resolução 297. Do 4.4, todos são da 297. Do 4.4 ao 4.16 é a mesma empresa, Viação Araguarina Limitada, né? Os trechos, não, até o 4.11 é a mesma linha. Depois muda a linha e muda o enquadramento, mas a ocorrência é a mesma, né? Sempre por alterar o esquema operacional da linha. Aí o outro fiscal enquadrou como não executar o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos. E o outro é não utilizar os pontos de paradas e seção estabelecidas pela GR. Então, tudo a mesma coisa. Alguns deles são a mesma linha, assim, mesmo percurso, e a defesa é a mesma, né? Ou porque a alegação da defesa é porque o usuário prefere embarcar e desembarcar na beira da rodovia, ou o usuário reclama quando o ônibus entra na cidade, adentra a cidade para ir até o TRP, ou que a linha não está paralisada, ela só não está inativa, ela está só paralisada até que a GR manifeste favorável ou não em relação à linha. Ou seja, todos eles têm o mesmo argumento, a mesma defesa, e alguns deles não muda nem o nome. Está fazendo a defesa, viu, Mar? Tem alguns que ele não troca nem no Ctrl+C e Ctrl+V, mantém a defesa do outro. O município errado, justificando a coisa. Então, por isso eu queria pedir a autorização dos senhores para a gente poder analisar e discutir e votar em bloco, haja vista que são todos da mesma empresa. Se não houver nenhuma objeção,
E os processos estão aqui, se alguém quiser dar uma olhada. Alguma colocação? Está em discussão. Hã? Pode ir para o voto, na minha opinião. Podemos votar? Tendo em vista que consta os autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu aos ditames legais para a sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção dos autos de infração. Os membros que forem favoráveis aos votos do relator, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Nenhuma. Então, fica mantido, então, os votos pela manutenção dos autos de infração dos itens 4.4 a 4.16. Só um minutinho. Queria fazer uma explanação sobre o que ocorre com isso aí. Nessa nova reestruturação do transporte, a gente lá da Agência de Transporte está propondo praticamente a eliminação dos terminais hoje existentes de operação, dos TRPs no Estado, em função de que eles foram construídos mais para atender interesses de prefeitos ou outros, né, que a gente não cabe aqui falar ou narrar, mas é que a gente também não tem prova, e deixando o transporte de lado. Então, a nossa opinião hoje, e eu gostaria de falar para o conselheiro Vilmar, que está do lado de lá, é exatamente a implantação de estações de conexão próximo ao eixo, né, já que o sistema será ele é o suporte do sistema, são os eixos, você colocar as estações de conexão bem próximo para evitar esse negócio. Quer dizer, o carro está andando, tem de andar no TRP, aí a empresa que faz. Não, vou lá no TRP não, vocês ficam aqui na beira da estrada. E tem lugar que é difícil de ir mesmo. Não, agora não vamos aqui dizer, né? Firminópolis era um caso. Mas e atendendo o prefeito, fizeram numa área totalmente assim, de dificuldade, um grau elevado de acesso. Aí eu tinha que entrar meio na contramão, num movimento para ir lá no terminal, as empresas Turvânia, não iam lá. Aí eles fizeram na GO, eliminou o problema. Assim tem vários Turvânia, só dizendo que isso aí é comum, isso é recorrente. Aí vai ser tentar consertar agora, desse. Não, há uma sugestão da Gerência de Transporte, né? Inclusive nós fizemos o projeto, está lá com a gente, a CEINFRA está louca para ficar livre desses terminais também, só tem problema, não tem verba para... Né? Não tem carro, não tem gente, não tem nada. Então vieram aqui... Não quer, isso é passar para a pessoa que ganhar o lote no eixo ficar responsável por essas estações. Entende? A ideia é isso aí. Por isso que o nosso projeto é um rodoshopping, quer dizer, tem uma área comercial para ver se ela viabiliza tipo TRP Goiânia, mas só que desse tamanhozinho. Então, é isso aí que a gente tem que se... Viu, Gilmar? Você tem que procurar também defender isso lá. Porque essa coisa está em aberto. Não tem como você pôr esses terminais... ninguém interessa. Por exemplo, em Turvânia, nós colocamos o negócio lá no Hot Dog Paraná, a estaçãozinha, ao lado da rodovia. Ninguém quer entrar, o prefeito não quer, o terminal está jogado às moscas. Certo? Eu falei para o cidadão lá, por que você não pega isso e terceiriza ele, né, do Hot Dog? Não, isso aí é só prejuízo. Quer dizer, é um abacaxi para ser enfrentado, viu? Tem que pensar muito bem nisso aí. Bem, isso aí só queria alertar o conselheiro. Bem, o item então é do 4.4 ao 4.3, né, conselheiro? 16? Então, poxa, eu estou por fora. Então, agora o 4.17. Isso, 4.17 e o 4.18 também mesma coisa, todos da resolução 297 da empresa Aguarina Limitada. Uma é a linha Goiânia-Anápolis, e a outra a linha Goiânia-Inhumas. Mesma coisa por suprimir viagem, as duas por suprimir viagem, um no horário das 16 horas e o outro no horário das 21 horas. A empresa sempre alega que não houve a supressão da viagem
mas o fiscal constata que houve uma superposição de horários. Haja visto que, no caso de Goiânia, é de 15 minutos o intervalo entre um e outro. Então, na verdade, houve a supressão, porque o ônibus saiu no próximo horário. Provavelmente deve ser uma demanda menor, né? Aí, em vez de soltar o ônibus com pouca gente, atrasa um pouquinho para ir no outro. Mas foi constatado pela fiscalização e a empresa também sempre alega que não houve, mas é discussão, não prova, não tem jeito. Mas, pelo contrário, é o breve relatório. É nesse caso aqui que tem a... Vendeu e não fez. Não provou porque não tem jeito. É nesse caso aqui que está, inclusive... Aqui, ó, o auto de infração foi lavrado por suprimir viagem sem prévia autorização da GE no terminal rodoviário de Anápolis, referindo-se à linha 1023 Goiânia-Inhumas. Eu até achei que estava errado o auto de infração mesmo. Falei, isso aqui tem que anular, porque o cara multou o ônibus que vai de Goiânia-Inhumas lá em Anápolis, aí está errado, né? Não, mas aqui o auto não, mas o relatório... O relatório está aqui, ó, TRF de Goiânia. Hã? Não, esse aqui vale a pena. Fala que a gente ia anular o auto, porque, como que o fiscal multa o cara lá em Anápolis para estar indo de Goiânia? Ou então o ônibus deu uma volta razoável, né? O problema é esse, o cara errou. Então esse é o breve relatório desses dois processos. Alguma colocação mais? Não? Então, a votação, tendo em vista que consta os autos, considerando o parecer da jurídica que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu aos ditames legais para sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o fato é pela manutenção dos autos de infração. O voto é pela manutenção, os votos são pela manutenção dos autos de infração. Os membros que forem favoráveis ao voto relator, pela manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, ficam mantidos os autos de infração dos itens 4.17 e 4.18. 4.19, então. Item 4.19, processo 2010, final 0322. Interessado Viação Araguarina Limitada. Esse aqui, o processo foi fiscal em sua ronda de rotina lá no terminal rodoviário de Goiânia. Ele constatou que o motorista havia se ausentado do veículo. A empresa, na sua defesa, alega que vários são motivos que poderiam justificar essa saída, mas tinha que ter uma outra pessoa lá para ficar no lugar, né? Aqui está falando por manter-se por ausentar-se. Por ausentar-se. E a própria defesa alega que o motorista posteriormente foi demitido. Então a gente supõe que deve ser recorrente, né? Devia ser recorrente essa situação. Ou ele tinha um problema intestinal, porque um dos motivos aí é o banheiro, ou ele estava fazendo alguma coisa errada mesmo, porque ele foi demitido, né? E a alegação da empresa é isso? É só isso, não tem justificativa, nem tampouco porque que não tinha outra pessoa lá acompanhando o veículo. É o breve relatório. Sem discussão. Uma pena que o cara perdeu o emprego aí. Multou ele, ué? Hã? Multou ele, chegou. Então, se for assim, Araguaína não tem motorista nenhum, né? Aqui. Tanto de motorista que tem aqui, trabalhar na Araguaína é o maior roubado. Mas num caso desse aí, né? Hã? Mas num caso desse aí de ausentar. Ah, tá. Mas esse cara foi no banheiro, coitado. Bom, mais alguma colocação?
Não? Então, em votação, tendo em vista que conta os autos. Nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para a sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração 14.154. Os membros que forem favoráveis ao voto relator pela manutenção do auto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma, então fica mantido o auto de infração. Esse aqui também é interessante. O fiscal, o TRP de Goiânia, ao executar, empreender uma fiscalização de rotina, se deparou com o senhor Robson Henrique Gabriel, agente de vendas da empresa Araguarina, também. Em seu turno normal de trabalho, ele não se apresentava devidamente identificado, não tinha crachá funcional, né? E ao ser abordado pelo fiscal, ele distratou mesmo, alegando que ele não tinha que se identificar para fiscal do GE. Então ele foi autuado, a empresa foi autuada no artigo 11 do inciso 6º do 15º da 297, por não se apresentar adequadamente trajado e identificado quando em serviço. E a empresa alega o quê? A empresa alega que ela não tem culpa de nada não, que ela manda o cara usar o crachá e ele não usou. O problema é dele. Estou resumindo aqui, mas é isso mesmo. Achei muito interessante. Deve ter mandado embora também. Não sei, não. O cara foi desaforado, né? Infelizmente. Hã? Aqui, ó. Ele foi instruído pela autuada a sempre portar o crachá de identificação e se apresentar sempre perfeitamente uniformizado, tratando-se, pois, de um ato de desobediência isolado e de responsabilidade exclusiva daquele motorista. Ainda chama o cara de motorista. Aqui você pode tirar a cópia também. Pode tirar mesmo. E agora cobra a multa do cara. É o breve relatório. Regressivamente. Breve relatório. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para a sua lavratura, considerando que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração número 21.662, em desfavor da empresa Aviação Araguaína Limitada. É o voto. Os membros forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, fica mantido o auto de infração do item 4.20. Próximo ponto de pauta. Item 4.21. Processo 2010, final 1225, interessado Aviação Araguaína Limitada. A gente fica, antes de relatar, a gente fica tratando aqui a questão, ao analisar esses autos e todos os outros, por isso que eu pedi desculpas anteriormente, que os outros eu não me debrucei da mesma maneira, os primeiros. A gente observa que há uma falta de compromisso com não só essa empresa, mas com várias outras prestadoras de serviço, para com a GR e para com o usuário, consequentemente, que as defesas, as alegações são ridículas. Eu acho que faria muito pouca diferença ter ou não a defesa, e até parece ser uma afronta, porque como aquela ali, a anterior, o defensor aqui, o representante da empresa, alega que a empresa não tem nada a ver com o procedimento errado do funcionário, como se pudéssemos alegar assim, né? E aqui é a mesma coisa. Trata-se de um extintor de incêndio vencido, e
Aí a defesa é um pouco diferente da convencional, mas ela alega que o extintor não estava vencido, que ele não tinha era a etiqueta com a validade. Então, né? Então, porque foi lavado, exatamente porque foi lavado e tal. Pô, isso é problema do fiscal? Não é. É a obrigação da empresa. E se ele tivesse vencido mesmo? Né? Como é que vai ter um controle dessa questão? Então, é uma falta de compromisso, em que pese esses processos são antigos. Né? O auto de infração é de 2010, esse aqui. Não é tão antigo, não. Mas aí, Zé de Paula, aí que está. A pessoa, para exercitar o direito de ampla defesa, do contraditório, ele vai exercitar. Se ele não tiver elementos, não tiver argumento, ele vai arrumar. Até porque você está falando aqui de 2010. Nós já estamos em 2012, caminhando para 2013. Está protelando, está ganhando tempo. Aí isso aqui nós estamos julgando de primeira instância ainda. Vai interpor recurso disso depois para o Conselho Regulador. Vocês vão julgar isso lá. Quer dizer, isso só pro forma mesmo, né? Não sei, né? Estou imaginando. Porque ele tem o direito de fazer a defesa. Ele vai alegar o que ele quiser. Tá, não isso sei é claro. Falta de compromisso ou não, mas se a pessoa não tiver um argumento, ele vai ter que arrumar um. Aí, não, mas a minha preocupação não é nem por causa disso. Isso aí não tem dúvida. Não é o cerceamento de defesa que eu estou falando aqui. Eu estou falando a desconsideração com o usuário. Porque isso aqui é nada. Esse volume de infrações, só para concluir, esse volume de infrações, e são vários tão repetitivos, que a gente está julgando aqui o tempo todo, e em que pese, esse aqui é um andamento do processo administrativo, eu entendo isso, eu sei que é isso, mas eu estou falando o seguinte: a falta de consideração para com o usuário, né, que é uma das pessoas, um dos interessados no sistema, no processo. Não sei se é o principal. Não sei, nesse caso não tem nem principal. Não sei nem se é o principal, porque ele não é tratado dessa maneira, né? Então, essa recorrência dos casos, e aí a coisa ser tratada dessa maneira, porque essa fiscalização que acontece, ela é ínfima. Se você for comparar em relação à quantidade de viagens, a quantidade de situações que, ao analisar esses processos, a gente imagina que tenha lá no campo. Né? Então, a minha preocupação é só essa, que eu acho que as empresas tinham que pensar nisso. Reflete isso que você falou. Claro. Então, é o seguinte, qual a conclusão que você chega do negócio? Agora, sem ser secretário, como gerente aqui. Qual a conclusão que você acha, que você chega a isso aí? É que é igualzinho no Brasil, pô, devido à impunidade. Quer dizer, as empresas não estão nem aí porque sabem que no final isso aí pode não dar em nada, certo? Ou o tempo para, né, isso vai, coisa de 2008, nós estamos em 2012, entende? Não, coisa de 2006 aqui, ó. Primeira vez, se você tivesse uma multa significativa e que ela realmente fosse aplicada. Eu queria ver se as empresas, na hora que doesse no bolso. Eu vejo assim. Está doendo, porque estão pagando aí, eles estão cheirando. Mas admitiram que né, da impunidade. Acho que falam, não, isso nós vamos empurrar com a barriga. Parece que não está dando, né? Não sei. Até como empresa, problemas recorrentes, ele poderia, até por essas multas, se adequar, gente. Né? Certo, eu vejo assim, realmente coisas mais insignificantes, né? Que não custa nada. Pô, sair com um carro, sair com ele legal. Ó, checa isso, checou, igual um cara vai pegar um avião. Ele tem que chegar lá, chegou, aí que ele vai sair. Agora sai, sem licença, extintor vencido, não sei o que lá, vidro quebrado, ué, por quê? Pneu careca, por quê? Por quê, pô? Você acha que as empresas, se não doesse no bolso, elas deixariam o veículo sair assim? Pô, tem outra coisa aí que eu também não entendo, coisa de advogado, sei que o doutor Feliz está querendo sair, mas vou usar 2 minutos aí do tempo de vocês, que eu vi uma coisa aqui, a doutora Anabela está aqui, o cidadão está ali, eu esqueço o seu nome. Aldenor está aí, que eu sou advogado. Aldenor. Talvez você também seja advogado, não sei. Eu não. Vilmar? Pois apareceu ontem uma cidadã lá da Supaipe, uma senhora, eu não sei qual que é lá da Supaipe, eu não sei o nome dela. Foi lá discutir um processo comigo da seguinte forma. A empresa cometeu uma infração qualquer lá, foi lavrado, acho que o relatório de não conformidade, nem o auto-infração não foi.
ou foi lavrado auto de infração? Foi lavrado. Aí teve aquele prazo para recorrer e tal, aí recorreu intempestivamente, quer dizer, fora do prazo. Bem, o que acontece no negócio? Eu sou engenheiro, não entendo não. Se uma pessoa tem um prazo para recorrer de uma infração, né? É igualzinho eu, tenho uma multa de trânsito aí, eu tenho um prazo para fazer minha defesa. Se eu não fizer, eu aceitei que aquilo que eu cometi não tem defesa, né? Aquele negócio está na cara, igualzinho esse negócio, fotografar a placa do seu veículo, o sinal fechado, você entrando. Como é que eu vou falar aqui, né? Então, recorreu intempestivamente. Para mim já está fechado, tal, o negócio é pagar a multa. Não. Aquele negócio sai vocês passou da Câmara Setorial, vai para Conselho Regulador, aí a empresa entra com o quê? Como é que chama esse negócio aí? Pedido de revisão ou recurso? Não, recurso. Pô, mas como é que tem recurso numa coisa que você não recorreu? Mas é porque abre outro prazo. Mas então não existe, cara. Então, ó, eu honestamente vejo a justiça como uma coisa, brincadeirinha de criança. De criança. Abre outro prazo, ele recorre, pede, aí ele pode ainda pedir revisão a qualquer momento. Toma banho. Então, nós estamos brincando isso aqui é palhaçada. Desculpa aí, hein? Desculpe, eu não estou querendo banalizar o conselho, mas é uma brincadeira. Mas isso é lei. Hã? Pois é. Então eu não tenho. Ainda bem que eu sou engenheiro. Bem que eu estou nas ciências exatas, né? Eu não consigo ter esse negócio. Recorrer, aí você não é recorrer da recorrência, aí recorre da recorrência. Porque aí depois, ó, acabou o prazo, como é que é? Não, como é que é? Passou igualzinho esse mensalão, ó, correu do prazo, não houve lá, está todo mundo livre. Não, esse país, nós brincamos de coisa. Mas lá vai condenar. Mas deixa eu só esclarecer aí essa preocupação. Olha, Aldenor, por favor, os advogados estão aí com a palavra, certo? Vai nesse aqui. Tá. Eu só gostaria de, esclarecendo o senhor Milton, e depois eu quero fazer um comentário sobre o que o senhor falou, relator, a respeito das diversas infrações que são cometidas pelas empresas e que muitas delas, elas reincidem especificamente naquele mesmo item. Eu chamo a atenção dos senhores que a Câmara Setorial, ou as câmaras setoriais da AGR, eu sinto falta de uma regulação mais presente, porque, para mim, pessoalmente, e eu já falei isso lá no jurídico, falta a propositura por parte da Câmara Setorial, que é quem vive o dia a dia dos processos, julgamento. Por exemplo, se a pessoa comete 2 infrações do mesmo sentido, ou 50, não há um sancionamento maior. Se você comete infrações de trânsito que atingem um determinado número de pontos durante o ano, você tem a sua carteira de habilitação apreendida. Né? Você perde, aliás, você perde o direito de dirigir por um determinado tempo. Há uma suspensão da sua habilitação. Aqui, a pessoa vai pagando multa, vai pagando multa, vai pagando multa. E não acontece mais nada. Então, às vezes, o crime compensa. A minha sugestão para os senhores, inclusive, porque a instância adequada para fazer as proposições para o Conselho Regulador, é exatamente que se crie, se limite. Olha, infração do mesmo nível ou da mesma modalidade, 5 durante o ano, vai ensejar uma penalidade mais grave. Aí você começa a dar seriedade para a regulação. Porque aí a multa não é só a multa, de repente, sei lá, a suspensão de atividade por um período, ou não sei. O que fazer em relação a isso, eu ainda não pensei. Mas eu acho que há que se estabelecer um limite mínimo, aliás, um limite máximo, para que as infrações possam se repetir durante um período de tempo. Ou 1 ano, ou 2 anos, ou 6 meses, não sei. O prazo são os senhores que vão definir. Mas eu acho que é necessário regular isso. Só a pena em dobro. Agora, em relação ao que o secretário executivo coloca, é exatamente a questão de
garantir que você tenha um motivo para não ter apresentado a defesa no tempo hábil. Por exemplo, veio para eu apresentar a defesa em 15 dias, mas um ente meu está doente e eu perdi esse prazo. É razoável que eu não seja já condenado, já levado à guilhotina, porque eu perdi esse prazo por uma questão que era relevante, né? Um ente meu, eu vou fazer uma defesa ou vou levar um familiar que foi acidentado para o Hugo, né? Então, é para exatamente, a Constituição Federal, ela foi sábia, os constituintes foram sábios em prever realmente essas questões, esses imprevistos, e que são necessários. Agora, é claro que nós precisamos otimizar a nossa tramitação de processo, mas esses direitos que são dados aos cidadãos para exercício de contraditório, de ampla defesa, e o direito deles de ver o Estado eficientemente julgar as suas questões, são fundamentais para que a democracia possa se fazer de maneira mais satisfatória aos objetivos dela própria. É isso, obrigado. Eu queria agradecer ao doutor Aldenor. Muito obrigado pelas explicações. Eu espero que o senhor secretário executivo Eu falei como gerente. Fique satisfeito, né? Embora não aceite, mas tudo bem. Conselheiro feliz. Só fazer um comentário a respeito dessa questão das penalidades, das infrações e do tempo, né, que decorre do acontecimento até o julgamento final. A gente vê que ocorrem infrações demais. E isso é falta de cidadania do próprio da própria entidade ou das pessoas que compõem determinada organização que prestam um determinado serviço. Porque se houvesse uma conscientização de cidadania maior dessas pessoas, nós não teríamos tantas infrações assim. Nós estamos numa crise de cidadania, de valores, que nós vamos chegar a um ponto, nós vamos ter que ter, nós não vamos ter pessoas, não vamos ter justiça mais, não vamos ter pessoas para julgar, não vai ter mais se continuar da maneira que existe, que está. Hoje eu ouvi uma reportagem na CBN, de manhã eu estava vindo para cá, no rádio. Em uma cidade na Suécia, ela teve, durante o ano, 18 crimes de assassinato. E uma cidade do mesmo porte, ela é do mesmo porte de Porto Alegre, a cidade. Porto Alegre teve mais de 180 no mesmo período. Certo? Então, por exemplo, a estrutura judiciária lá, logicamente, ela tem que ser muito menor do que a daqui. E vai custar muito menos para o Estado do que ela custa aqui. E assim, a regulação e todas as outras coisas, né? Isso é consequência acho que da falta de cidadania do próprio povo, da própria população. Eu queria dizer o seguinte, a respeito da colocação aí do nosso colega, doutor Aldenor, o que está acontecendo com relação a essas reiteradas infrações, a gente está, acho que vocês têm conhecimento, nos processos do transporte regular, estão sendo feitos procedimento administrativo com relação a essas infrações e estão sendo apuradas em processo à parte. Então, talvez seria o caso também de a gente começar a iniciar com relação ao transporte regular, da mesma forma, para que se faça, né, um procedimento, para que está havendo audiências, né, e os processos estão assim, muito bem instruídos, e ao final eu tenho certeza que vai chegar num resultado bem satisfatório. E dessa forma eu acho que a sugestão dele realmente é bem
é bem cabível e que a gente poderia também aplicar para esses casos, para que evite, né, essas reiteradas infrações, principalmente na mesma tipicidade, na mesma infração. Né? E é só questão de avisar para vocês que o procedimento está em curso. Outra coisa que está ocorrendo aqui, isso aí deveria ser levado para o Conselho Regulador, tá? Que é o conselho lá de cima. É o seguinte, a quantidade de pessoas, né, que abre uma empresazinha aí de transporte e vai fazer esses serviços especiais aí, né? Fretamento eventual, contínuo, escolar, vinculado, essas coisas aí. Poxa, nós, quer dizer, o Conselho Regulador devia ter assim, olha, Goiás deverá ter tantas empresas para ver o transporte turístico, tantos para o vinculado. Não, quer dizer, estabelecer como o banco estabelece. O banco tem uma carteira. Tem uma carteira, o banco, ó, nós financiamos aqui, tem tantos milhões para financiar a residência. A hora que acabou, aquele dinheiro acabou. Não financia mais. Por isso que o Brasil não quebrou, né? E os Estados Unidos quebrou. Porque não há regulação nenhuma. Pô, Conselho Regulador. Tem que chegar todo dia, eu assino blocos desse tamanho. Eu falo, Maria Rita, o que é isso aqui? Não, uns são pedindo, né, novo para recadastramento, mas outros, mais empresa. Aí sabe o que eles fazem? Abrem empresa e vai ser clandestino, transporte regular. Transportar pessoas dentro das linhas regulares. Tá acontecendo. Aí pagam uma multazinha 1.300, depois reincidência 2.600, mas continua fazendo, porque a multa é pequena. Da NTT, por exemplo, é 5.000, começa a menorzinha, 5.000 lá. Poxa, esse negócio tem que ser regulado, certo? Eu falei com o Beto falou, ó, realmente tem que ser regulado, mas o Conselho Regulador está deixando passar, está crescendo, chega lá, tem daqui um dia todo mundo transporta gente. Resolver tudo ao mesmo tempo, né? Nós estamos com foco de licitação, nós estamos com foco, tem várias prioridades, e não sei se é o Conselho ou a própria IR, não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Quanto mais regulação, menos punição. Eu tenho esse chavão comigo. Se você regula, se você senta à mesa com seus parceiros e afina ali os violinos, os instrumentos, eu acredito que você tem mais motivo para punir. Eu sinto, e já falei isso para o doutor Humberto, já falei isso em outras ocasiões, em reuniões como essa, que quanto mais regulação, quanto mais a gente regular, quer dizer, sentar e discutir juntos, e audiências públicas, e consultas públicas, e você consegue resolver mais rapidamente o problema, sem ficar punindo, porque a punição, a questão das cadeias que estão superlotadas no Brasil, a questão do excesso de lei, que tem lei para tudo, só que pouca efetividade. Então, eu entendo que se a gente sentasse mais, regulasse mais, talvez a gente julgasse menos a auto-infração. O problema é que a gente está fiscalizando, punindo, e as outras ações da regulação a gente está pecando um pouco. Eu acho que nós vamos começar a falar aqui, chega até na educação. Ó, esse país precisa ter um choque de educação. Vai chegar lá na base, tem que ser na base. Bem, eu não vou entrar nessa. Agora eu quero dizer o seguinte, aí eu falo, vem cá, por que nós não regulamos? Chega, ó, eu quero abrir uma empresa. Não dá mais, bicho, está cheio o cadastro, não tem. É como se é um negócio de táxi, não dá. Tem que esperar abrir, para poder. Aí eu não, se fizer isso aí, ele sai na clandestinidade sem nada e vai fazer o serviço da mesma forma. Então, quer dizer, eu acho que nós vamos chegar num momento de ruptura, quer dizer, essa coisa vai romper. Aí salve-se quem puder, porque desse jeito não dá, ué. Quer dizer que eu vou ter de colocar o cidadão aqui, senão ele vai fazer clandestinamente. Então, lascou. Então, eu não entendo. Bom, eu queria que a gente... A verdade é que tem problema demais e para solucionar demanda tempo. Vamos voltar... Só isso. Vamos voltar aos processos. A gente tem que finalizar isso aqui ainda. Recapitulando, é um processo do item 4.21, em desfavor da interessada, que é a Aviação Araguarina Limitada. Foi lavrado um auto de infração por trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Nesse caso, é um extintor de incêndio sem o selo de validade e, consequentemente, sem comprovar. Está falando aqui que ele estava vazio. O fiscal alega que ele estava vazio e a empresa alega que ele não tinha, corrigindo, que ele não tinha só o selo de validade. Então, está errado do mesmo jeito, né? A discussão é essa e eu queria que a gente
Foi assinado pelo motorista. Ah, não, o motorista recusou-se a assinar. Tudo certinho, o jurídico mantém o auto de infração e nós também, pelo que consta nos autos. Então, o voto é pela manutenção do auto de infração. Os membros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções, nenhuma. Isso aí não tem aquele defeitão na defesa, não, né? Hã? Isso aí não tem aquele defeitão na defesa, não, né? Vamos tirar a foto? Tem... Tem um erro. Não, Não, tá bom. Só 2 mesmo, vou tirar a foto. só 2, tá bom, né? Então tá, fica mantido o auto de infração do item 4.21 de nossa pauta. Próximo ponto de pauta, Outros assuntos de interesse da Casa. de jeito nenhum, item 5. Tem muita gente sem defesa. É, ué. Com defesa Ficou intempestiva, contrariado. Sem defesa, né? É. Isso aí, o que acontece? Mas, Tem que falar no microfone, secretário. Tá gravando. Esse é o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Não podemos suprimir. bem, o item 5, apresentação de processo com defesa intempestivas e sem defesa encaminhados pelo conselheiro José de Paulo Moraes Filho. Bom, esses processos eu queria também, se fosse possível, a gente voltar a apreciar em bloco, haja vista que todos eles, por intempestividade ou por não pronunciamento por parte dos autuados, não foram analisados o mérito, que foram intempestivos. Os que não apresentaram, como diz aqui o secretário executivo, a gente pressupõe uma assunção, salvo melhor juízo ou por motivo de força maior, que a pessoa concorda com a infração relatada pelo fiscal. E o voto de todos, os votos são pela manutenção dos referidos autos de infração. Isso que o Milton está colocando aí, porque nessa primeira fase faz-se a autuação. Aí ele é notificado da autuação. Ele fez a defesa, ou intempestivo, ou não fez, ficou a revel. Pois é. Aí Claro, aplica a penalidade. Aí ele é notificado da penalidade. Aí vai fazer a defesa, o recurso da penalidade. Processo No final das democrático contas é a mesma coisa. Processo democrático é ótimo. São fases diferentes. É isso. Então pronto. E o voto, como eu disse, os votos são pela manutenção dos autos de infração. Ficou um relator também. Podemos votar? É, mãe. Os membros que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão, pela manutenção dos autos de infração dos itens que compõem o item ponto 5 de nossa pauta, o item 5, né? Que é o 5.1 ao 5.49. Os contrários se manifestem. Abstenções, uma do seu Jair, que não está presente. Ficam mantidos, então, os autos de infração. Agora, os outros assuntos. Agora que é a hora dos outros assuntos de interesse da Câmara Setorial. A palavra está em aberto. Querem colocar alguma coisa? Só para continuar aquele comentário, né? Eu, por exemplo, eu discordo um pouco do nosso secretário executivo quanto a limitar o número de cadastramento de empresa. Porque aí você vai estar engessando a economia e a iniciativa privada. Eu sou favorável, sim, a que haja uma regulação mais efetiva e que se estabeleçam normas normas e punições para as atividades, normas para o camarada se estabelecer e que ele tenha que cumprir aquilo. Vamos supor, se o camarada quer colocar uma linha daqui para Inhumas, por exemplo, que dê liberdade para ele colocar. Ele tem que ter uma quantidade de veículos suficiente para poder atender a linha, ele tem que cumprir os horários, cumprir as normas, está perfeitamente regular com as exigências, né, que forem estabelecidas. Se ele sair fora daquilo ali, punição nele, até que se culmine, como o doutor Odenor acabou de comentar antes,
com as reincidências, até com o cancelamento da autorização ou concessão dele. E uma pessoa, por exemplo, que venha, aí volta naquele problema, que eu acho que o problema é a educação mesmo, porque uma pessoa se estabelece para fazer um transporte especial de turismo, e aí ela entra em outro tipo de transporte, por exemplo, o transporte regular, sem ela estar autorizada, ora, a pessoa não se estabeleceu para aquilo, então aquilo é da índole da pessoa, é problema de educação, de conscientização, né? É só isso o meu comentário. Eu só queria fazer um complemento ao que foi dito, pegando um exemplo que a gente tem no Brasil, que tem todos os problemas, às vezes, de funcionamento, às vezes a gente acompanha, que é em relação à aviação. Dificilmente você vai ver transporte clandestino suprimindo linhas, por exemplo, porque o serviço é bem regulado. As punições, elas existem, e são altíssimas. São punições que o infrator, de fato, não compensa, porque, por exemplo, o overbook, na questão da aviação, ele é punido severamente. Acontece às vezes, mas ele é punido severamente. Não só restituindo o usuário, pagando a despesa, oferecendo voo em outra aeronave, quer dizer, suportando os custos, mas também em relação à ANAC. Então, as penalidades da AGR, eu acho que tem coisas que nós precisamos rever, de fato, a nossa legislação, para que as nossas punições, as nossas penalidades, elas surtam o efeito que a gente quer, que a AGR não tem o propósito de arrecadar, de fazer isso como fonte de receita as multas, para se sustentar das multas que são aplicadas, né? Não é esse o propósito da AGR, mas sim de sancionar a conduta que é inadequada. E para isso, ela precisa precisa ter efeito, né? Ela precisa ter o cunho de reprimir realmente a conduta, porque senão ela acaba sendo tolerada, suportada. Isso é incluído nas planilhas, então, de custos, e acaba que você já prevê lá, eu vou ter mais ou menos, em média eu estou tendo, sei lá, 100 multas por ano, então as multas da AGR já são mais ou menos tanto, então eu consigo prever isso, e isso passa a ser um custo do próprio gerenciamento do negócio. Nós não podemos admitir que isso aconteça, né? Pelo menos nós não podemos contribuir para que isso aconteça. Eu acho que nós precisamos, realmente a AGR precisa qualificar melhor os seus agentes, as suas instâncias julgadoras, para que, de fato, a gente tenha uma regulação na acepção da palavra, que eu acho fundamental para que a AGR e as delegatárias possam ter um relacionamento não de rato e gato. Eu vou te procurar para ver onde você errou. Não, mas eu não quero que você erre, né? Para que eu não seja necessário aplicar a você uma penalidade. É esse o discurso que deve ser vigente na AGR. Muito obrigado. Não, só um minutinho. Bem, viu, Tenor, você falou aí do espaço aéreo, tem de ser fiscalizado. Você clandestino aí em cima aí, a coisa fica, né, não pode existir mesmo não, tem que passar por o espaço aéreo todinho rastreado, porque choque de aeronave, coisa de louco, aí é outro departamento. Mas eu concordo contigo, né, as punições têm de ser severas mesmo. Agora, doutor Felício, eu só imagino o seguinte: nós somos uma agência de reguladora, né? Regulação, controle e fiscalização. Na regulação, que eu vejo isso aí, por exemplo, vamos supor, você tem um X de empresas que faz um tipo de serviço aí, turismo, por exemplo. Primeiro você poderia ver a demanda disso aí, né? Ver as cidades que têm turismo no estado de Goiás, o que seria necessário para cobrir isso. Seria uma maneira de você ter o universo da coisa. A outra seria o seguinte: o cidadão está aí, comete uma infração, ele novamente é reincidente, quer dizer, ele reincide na infração, depois numa terceira e tal, o que você tem de fazer com o cidadão desse? Tem de caçar.
caçar a concessão dele, quer dizer, caçar. Aí você abre o espaço para colocar uma outra pessoa que queira trabalhar decentemente. Tal. A gente está dizendo uma coisa assim, quer dizer, mas o cara está lá, faz, reincide, faz e continua. Não há nada para o cidadão. Entende? Então, vão caçar, companheiro, ó, mais uma, caçou e acabou. Põe outro no lugar que queira trabalhar decentemente. Isso é regular, ué. Mas a legislação já prevê isso, é só fazer, ué. Ó, só fazer, eu estou querendo que faça. Ah, não. Eu estou brincando de regular. Do especial, vocês abriram processo de 80 empresas. Não, mas especial, e esse aqui? Ah, bom. Por exemplo, que é uma linha. Esse aqui também é normal. possível, é totalmente possível. É só começar a ampliar. É só abrir os processos e ser bem instruído, mas só que ninguém faz chegava, isso. Ó, a partir de hoje, que tantos vazou, é caçada. O cara, opa, calma aí. Eu não posso... Eu te devolvo a pergunta, Zé. Eu te devolvo a pergunta. A Câmara é que não tem culpa disso. É. Eu acho que é culpa de vocês. Coordenador? Boa tarde. Ó. Eu acho que a culpa Olha lá, é o seu Jair é ocupado. Achei Todo um. mundo, vamos pôr assim. Eu acho que a culpa é nossa pelo seguinte fato: os critérios para se deferir ou não uma licença, uma autorização para que a empresa funcione, deve ter sido estabelecido por nós aqui da AGR. E renova anualmente. E isso é renovado anualmente, como foi colocado aqui, e todos os anos, quer dizer, em todas as reuniões das câmaras e das instâncias da AGR, os problemas surgem. E é preciso que as soluções saiam de nós próprios, porque a gente não vai esperar, por exemplo, que a NTT apresente soluções para nós. Então somos nós mesmos. Se a gente está vendo que os critérios para se deferir ou não, para se autorizar ou não que uma empresa faça turismo, a gente tem que ver se esses critérios que a gente está adotando aqui são suficientes para atender aquilo que a gente precisa. Agora, limitar pura e simplesmente, não, acabou, só tem 20, eu não sou favorável, mas eu acho que os critérios para que você diga, olha, você quer fazer turismo? Quer? De onde para onde? É no âmbito do estado de Goiás? Quais são as cidades? Quer dizer, as rodovias que eu tenho, tem vazão para suportar a quantidade de pessoas, de serviços que já tem, por exemplo, Goiânia, Caldas Novas? Dá para eu liberar para Goiânia, Caldas Novas, esse fluxo que eu tenho é suficiente? Quer dizer, eu tenho demanda? Então, são critérios subjetivos que, às vezes, a AGR não adota, mas que precisaria, a meu ver, estar sendo rediscutidos os critérios para que a gente possa ter realmente condições de regular, de fato. Eu acho o seguinte, eu concordo com o doutor Edenor. Agora eu acho o seguinte, que a AGR tinha que fazer o levantamento nas principais empresas que faz o transporte regular, normal, que paga os seus impostos direitinho, fazer um trabalho, igualzinho o doutor disse aí, conscientização e a responsabilidade. Aí vem o problema das auto-infração. Tem a leve, a gravíssima. Gravíssimo. Isso, aí tem que ter a última. Porque senão vai ficar leve, gravíssima, entendeu? Tem que ter a última. Para os clandestinos ou turismo que quer vir se cadastrar na GR, aí vocês fazem uma planilha ou um questionário de responsabilidade, dizendo, olha, nós vamos te cadastrar, mas vai ser assim. Se você cometeu isso aqui, você vai ser descredenciado. Para punir, tem que punir. Agora eu acho que, igualzinho o doutor disse, fazer um trabalho com os empresários, que eu também concordo que o objetivo aqui não é de multar. Fazendo esse trabalho de conscientização, todos nós sempre ganhamos. As empresas, os usuários, mas tem que ter um limite para punir. Nesse caso aí, igual você levantou, da própria empresa que nós estamos falando aí, se eu fosse do lado da GE, o que eu faria? Eu faria um levantamento dessas reincidências genéricas e específicas, notificava a empresa, falando, olha, você cometeu tantas infrações durante esse período, se você não tomar providência para eliminar esse problema, nós vamos suspender seu serviço, nós vamos abrir um processo de caducidade, nós vamos abrir... meios tem. Mas não tem caducidade não, é só caçar, ué.
Não, fala assim, inicialmente, para tomar uma providência, porque do jeito que tá mal acostumado. É o uso do cachimbo. Ele tem autorização. Mas aí, se quiser tomar providência, é uma advertência, pelo menos, primeiro. Ó, poxa, Goiânia e Anápolis, você, durante um período de 6 meses, você cometeu 50 infrações? Tudo genérico ou específica? Se você não tomar providência, nós vamos ou abrir um processo de caducidade, ou suspender o serviço por um determinado período. Pelo menos advertir. Tem um problema mais grave, né? Pode regular também. O problema, você pega, por exemplo, uma prestação de serviço Goiânia e Anápolis, como você citou assim, aí você pega e suspende a concessionária. Convoca outra para operar no lugar. Tem previsão. Não, tem outro, qualquer um. Aí você tem que ver que opera mais próximo, opera no mesmo caminho. Tem muitos que operam por aí. Podemos suspender, por exemplo, 180 dias. Ah, bom. Não, isso aí também. Também. Sim, mas ele suspende por 180 dias e pode convocar uma outra empresa para fazer o lugar. Eu tenho certeza. Você pega, por exemplo, nessas áreas que são lucrativas, Goiânia e Anápolis, que é lucrativo, que eles operam com Vamos voltar para o planeta Terra? Vamos. Hoje é sexta-feira, um dia bom. Vem. Vamos tomar, seu Jair. É porque com relação... Toma 2 gotas após as refeições. Viu? Eu conversei com um prefeito uma vez, há muito tempo, que ele falou isso. Sistema. O problema nosso é esse. Tudo está voltado para esse novo sistema. Tudo está voltado para esse estudo. Tudo nosso é. Mas sempre foi assim. Não, mas o negócio é o seguinte, ó. Eu faço a minha parte. Da última reunião com a FUB, eu levei uma relação à área operacional. Os problemas que existem aí, que eu passei para eles. Olha, isso aqui tem que ser visto. Isso. 26 itens. Não, eu faço a minha parte, cara. Eu não estou sendo omisso, não. A minha parte. A FUB está aí para fazer um estudo. Quem tem que fazer mesmo, levar a campo, preparar, regular. Não, cara, mas é para inserir no trabalho. Inserir no trabalho. Eu acho que isso é problema, culpa do Conselho Regulador mesmo. Você tem razão. Você e a sua assessoria tem que... Não estou dizendo que é do Conselho Regulador. Deixa eu falar uma coisa para você. É nossa. Regulação não é 8 ou 80, igual, por exemplo, a justiça. A justiça. A regulação é você equilibrar os interesses. Senão você, por exemplo, a Sanear vamos supor, a Sanear comete infrações e tal. Vamos supor que uma hora comete uma infração, você vai suspender a Sanear, então quem vai prestar o serviço de saneamento? Você cria uma situação muito mais grave, talvez, muitas vezes mais grave do que o que está acontecendo. Então não é bem assim. Regulação não é 8 ou 80. Mas aí ao mesmo tempo você tem esse exemplo, para citar esse exemplo, você falou, se a água está contaminada, você não suspende o serviço, você vai matar a população, o usuário. Então, é uma coisa complicada. O que eu queria dar só um exemplo aqui desse negócio da atitude aí, é um prefeito, amigo meu, que falou há muito tempo atrás, que ele tinha 2 garrafas de pinga no escritório dele. Uma chamava atitude e a outra providência. Então o cara chegava lá, pedia uma coisa e falou, não, pode deixar que eu vou tomar uma providência. Aí o cara saía ali lá e tomava um golinho da providência. Passava 2 meses, o cara chegava, xingava, bravo, que não resolveu nada. Mas não resolveu? Não resolveu. Então vou ter que tomar uma atitude, não é possível. Aí o cara vai embora e vai lá e tomava um golinho da atitude. Então, dentro desse espírito de bom humor e é claro, a preocupação é forte, são todos técnicos e pessoas que trabalham há muito tempo nessa área, nesse ramo de atividade. E nós estamos aqui reunidos todas as sextas-feiras, praticamente, excepcionalmente, em função de uma busca da melhoria da qualidade do transporte, né? Na tentativa de fazer ou de que aqui surjam ideias e soluções da melhor forma possível. Muita brincadeira, graças a Deus, para a gente poder descontrair, mas o trabalho, na verdade, é sério e a GR continua na sua linha de atuação, como disse bem o conselheiro Felício, tentando manter o equilíbrio entre o interesse da atividade privada, a necessidade do serviço de qualidade do usuário e o Estado, que é quem tinha que fazer esse trabalho, né, que é o garantidor das condições para que esse trabalho aconteça da melhor maneira possível. Então, queria agradecer aos senhores e às senhoras pela presença
E na sexta-feira que vem a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser, porque certamente deve ter muito processo. Agora do conselheiro Felício, que minha equipe está tirando férias, eu vou ter que mudar um pouquinho os procedimentos. Mas muito obrigado. Fique à vontade. Eu lembrei que eu já tinha comentado com a Terezinha. Sexta-feira que vem eu tenho um retorno de revisão médica e eu não vou estar presente na reunião. Aí, José do Rio Preto. então vamos lá. Já acabou o mês? Não, ainda não, já está no mês de agosto ainda. Mas é a reunião que ia comemorar meu aniversário, né? Ia ter bolinho e tal. É, pelo menos o bolo tinha que arrumar. É. O Feliz está dando o bolo. Hã? Desliguei. Muito obrigado. Alô. Tudo de bom.